Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, diante de sua gloriosa e santíssima presença, nós nos colocamos e buscamos, Senhor Jesus, através deste devocional, aprendermos mais de Ti. Pai, que o Senhor encontre em nossos corações livre acesso, em nossas mentes voltadas para Ti, para aprendermos mais de Ti, que estejamos ansiosos para depender de Ti, Senhor. Pai querido, quero nesse momento, Jesus amado, pedir que Tu venhas ministrar em nós com Teu Espírito e abrir os nossos olhos espirituais, dando-nos também discernimento, entendimento, sabedoria, conhecimento, Senhor, que venhamos, Jesus amado, aprendermos mais de Ti através deste devocional. Ah, Jesus amado, que Tu venhas, ó Jesus querido Santo, encontrar em nós um coração puro e quebrantado. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Hoje no nosso devocional nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito não é um mix de emoções, não são emoções assim, não, é vida transformada pelo Espírito Santo. Ora, se nós não apresentamos mudança, então significa que o Espírito Santo não encontrou espaço em nós para que ele faça a mudança. E quem tem obrigação de dar este espaço somos nós. Não é somente a gente abrir a porta para que Deus entre e venha cear conosco, mas também nós devemos querer a mudança. Nós devemos buscar a mudança. Nós devemos ansiar pela mudança e pela presença do Espírito Santo. Porque se assim não fizermos, Deus não pode fazer. Porque Ele não arromba porta nenhuma. Ele só vai aonde ele é convidado. Ele só fica onde ele vê que o coração da pessoa o quer. Então, se você diz, eu não consigo mudar, então é você que não quer. Sim. É você que não quer mudar. Porque se você quiser, Deus vai te dar estratégias para mudar. O Espírito Santo vai agir em você. Vai transformar a sua vida. E você vai passar a ser uma pessoa melhor, a viver melhor, a fazer melhor. Mas devemos não só abrir espaço, mas também pedir que o Espírito Santo venha e faça mudança. Mas eu peço. Olha, você pede, mas você pede da boca para fora é do seu coração. Porque você pedir da boca para fora é uma coisa. Você pedir do seu coração é outra. O Senhor mesmo diz na palavra dele que Ele sonda o nosso coração. A gente pede, mas Ele sonda o nosso coração. Vamos aprender? Olha, muitos confundem o fruto do Espírito com sentir coisas boas, sentir amor, estar em paz, ter alegria. Mas em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, não fala de sensações, não. Hoje tudo foi bem.
Então eu estou feliz. Então é uma felicidade momentânea, porque foi tudo bem no seu dia. Não quer dizer que é parte do fruto do Espírito Santo. Isso pode ser uma sensação. Aqui, o que Deus está nos ensinando é para que no dia mau, no dia em que não foi nada bom, no dia em que você buscou, tentou fazer o que você tanto queria e não conseguiu, você sentir a paz de Deus. Isso é fruto do Espírito Santo. Você agradecer a Deus, teu dia não foi nada bom, mas você ter ali, olha, Senhor, hoje o dia foi difícil, mas eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor é comigo 24 horas do dia. Graças eu te dou, Senhor. Isso aí nós estamos praticando um dos frutos do Espírito Santo. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, fala de realidades formadas no caráter pelo Espírito, independentemente do que sentimos. O fruto do Espírito não é um termômetro emocional, não. É uma evidência espiritual, uma evidência que o Espírito Santo habita em nós. O que é fruto do Espírito? O fruto, no singular, é o próprio Espírito em nós. É o selo da nova criação que está sendo formada em nós e, com ela, uma nova natureza moldada ao Cristo, de forma que Deus é que molda a nossa natureza. Então somos nós. Eu não consigo parar de xingar. Consegue sim. Consegue sim. Tá? Eu não consigo parar de murmurar. Consegue sim. Consegue sim. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele vai nos moldando a imagem e semelhança de Cristo, moldando o nosso caráter, nos transformando e nos dando a paz. Ora, como é que é isso? Quando você começa a reclamar, você logo se sente pesado e para. Por quê? Porque ali você sabe que o Espírito Santo não está gostando. O Espírito Santo habita em nós. Quando a pessoa começa a xingar, ela começa a sentir um incômodo, uma coisa muito ruim. Aí eu estou fazendo uma coisa errada, Aí eu acho que eu fiz uma coisa errada. Então, essa sensação, este sentimento é o Espírito Santo de Deus te mostrando, isso não é certo. E aí o que é que devemos fazer? Pedir perdão. Procurar não fazer mais. Mas nós sabemos que pela carne, que somos pecadores e falhos, acaba que às vezes a gente faz novamente. Mas a gente cada vez mais tem que fazer menos. Muito menos. Entendeu? Então, o fruto do Espírito não é sobre o que você sente. É sobre quem você se torna no Espírito Santo que habita em nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso, não são frutos, mas o fruto que, se está crescendo, terá evidência. Se o fruto do Espírito Santo que habita em nós está crescendo, nós mudamos. E como é que é esta mudança?
Paramos de xingar, paramos de murmurar, paramos de fazer certas coisas que são erradas aos olhos do Senhor. E o Espírito Santo vai nos moldando. Não é uma sensação passageira, é eterna. Não é uma coisinha de um dia ou outro, de um momento. Quando eu estiver na TPM, vai voltar tudo de novo. Quando estiver estressado, vou voltar a fazer tudo de novo, xingar, virar e mexer. Não. A mudança que Deus faz em nós, ela é eterna. Ela não é passageira. Você pode estar triste e ainda assim ter alegria. Ora, eu digo que isso é possível porque eu vivenciei isso. E então, na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou. Agora você se lembra que está escrito que na palavra de Deus ele diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. E é verdade. Por isso, nós devemos dar espaço para o Espírito Santo moldar-nos, moldar o nosso caráter. Pode estar exausto e cansado e ainda assim viver a paz de Deus. Sim, pode não gostar de alguém e mesmo assim amá-lo de forma bíblica. Sim, eu já vivenciei isso. O fruto não é uma sensação, mas um modo de ser, de viver e de praticar Cristo em nós e através de nós. Por isso, precisamos entender: o fruto não é só natureza. Porque eu tenho a natureza assim. Não, Deus não te fez assim. Deus não fez ninguém torto. Todos nós fomos feitos retamente olhando para Cristo. O mundo, o pecado, as coisas do mundo fizeram-nos entortar, aprender coisas erradas, jeitos errados, trejeitos errados, palavras erradas, comportamentos errados, pensamentos errados, por causa do pecado. É que nós sofremos. Mas quando verdadeiramente nos entregamos para Cristo, Ele vem com o Espírito Santo habitar em nós. Ele promove uma transformação. Ora, essa transformação não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Ela leva um determinado tempo. Às vezes existem pessoas que passam a vida inteira sendo transformada pelo Espírito Santo. Alguns são transformados mais rapidamente. Esses quem são? São os molinhos de coração. E os que estão endurecidos, que só querem, não, eu tô certo, não, eu não sei viver de outro jeito, não, eu não sei fazer de outro jeito, não, eu vou fazer assim, assim, assim. Esses são os duros de coração. Os que têm o coração endurecido. E para amolecer, dá-lhe bordoada. Para amolecer, aí precisa o Senhor amaciar a carne. Ele dá uma apertadinha na carne que dói. Eu não sei você, já levou um beliscão? Beliscão dói, não dói? Pois é, assim que ele faz com o nosso coração. Então o fruto não é só natureza. Não. Uma coleção opcional. Eu hoje vou usar o fruto tal do amor. Amanhã eu uso o fruto
da bondade, benignidade. Por que você não pode usar o fruto do amor, da bondade, da benignidade, de todos os frutos num dia só? Você pode. Pode sim. Certeza absoluta que você consegue pô-lo no seu dia a dia. Eu consigo. É difícil? É sim. É muito difícil. E às vezes vem umas rasteiras assim que você fica... Ai, não pisa no meu calo não. Ontem mesmo foi um dia. Ontem mesmo foi uma noite, na verdade. Que eu olhei assim, eu falei... Sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido. Que na mesma hora eu falei, o que eu faço? E agora? Falei logo pro Espírito Santo, e agora o que eu faço? Clama, repreende. Ah, então tá bom. Clamei e repreendi em nome de Jesus. Porque se assim não fizermos, o inimigo acha que pode sapatear na nossa vida. Aqui não. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Mas é difícil. Então, você não escolhe o que manifestar. Ou o Espírito está gerando tudo, ou não é ele que está no controle. E se não é ele que está no controle, o que pode acontecer? Pode acontecer de gente simplesmente nos perdermos nas palavras, nas atitudes, na calmaria, na paz, na alegria, nos perdemos. Porque a gente está no nosso próprio braço. Não depende de circunstâncias, nem de temperamento. Pessoas naturalmente calmas podem não ter a paz do Espírito Santo. A pessoa é naturalmente calma, mas não significa que ela tem a paz do Espírito Santo. Pessoas extrovertidas podem não ter a alegria do Espírito Santo. Eu me considero uma pessoa extrovertida, mas depois de me lapidar muito, porque eu mesma briguei comigo. Eu era uma pessoa muito introvertida. Eu era muito fechada. Então eu comecei a desejar, querer ser uma pessoa mais aberta. Então eu me forcei a falar mais, eu passava de cabeça baixa, olhando pro chão, tão reta. O povo onde eu moro me chamava de metida. Hoje, aonde eu passo, tem um grupinho parado, Jesus te ama. Hoje, por onde eu passo, boa noite, vizinha, boa noite, vizinho, boa noite. Eu faço isso porque eu aprendi a largar a introversão para trás. Aquilo ali só me machucava. Eu fiz isso. Não significa que você, se é introvertido, né, tá tudo bem. Se você gosta, glória a Deus. Eu não gostava. Eu fiz porque eu não gostava. Então eu procurei me desfazer. O meu marido é mais introvertido, ele é mais caladão na dele. Aí eu sou mais a faladona. A minha sogra também fala, minha mãe também fala, aí a gente se fala, todo mundo junto. Ai, que beleza. Meu filho é mais caladão na dele. A namorada do meu filho já fala também. Aí ele tá cercado por falantes. Mas não significa que a pessoa que é mais extrovertida, alegre, sorrisonha, não significa que ela tenha a alegria do Espírito Santo, não. É mais visível nos dias difíceis. A verdadeira paciência, ela aparece quando alguém te irrita. Oh, glória! Ontem eu pude exercer o fruto do Espírito Santo. Oh, glória! Ainda estou sendo lapidada, né, Espírito Santo? Você continue lapidando, porque eu realmente preciso de ti. Então, por exemplo, o meu marido, ele é completamente
Graças a Deus, ele é bem tranquilão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também quando se irrita, ô Senhor. A voz dele é grossa, quando dá um grito, estronda até a casa. O verdadeiro domínio próprio. Este domínio próprio está interligado com o Espírito Santo. A gente precisa agarrar ele e falar: Espírito de Deus, me ajuda. E eu vou falar para vocês, funciona. Porque ele nos faz pensar e nos acalmamos. Quando tudo te convida ao descontrole, a você sair berrando, a sair discutindo, a sair gritando, a sair batendo as coisas e jogando as coisas e tudo mais, você precisa parar. Espírito Santo de Deus, eu não sou um bicho, e até os bichos têm educação. Tu habitas em mim, então me ajude a ter domínio próprio. Eu já tive que fazer essa oração no meio de um perrengue. Eu tive que fazer essa oração. Eu tive que parar e fazer essa oração. Não foi ontem não, mas foi uma outra vez. Eu tive que fazer isso, porque se eu não fizesse isso... E quando eu me altero um pouco, eu fico logo ligada. Agora eu aprendi, eu fico logo ligada assim, eu tô alterada, mas eu tô logo ligada assim, é o que o Espírito Santo tá falando pra mim, porque ele fala, ó, toma cuidado, presta atenção. Eu fui discutir com uma pessoa aqui na internet. Não é discutir, bater boca de brigar e tudo mais. Eu fui discutir, conversar, né, com a pessoa. Aí a pessoa estava me irritando bastante. Aí eu respondi essa pessoa. Aí essa pessoa me irritou mais ainda. Aí eu respondi novamente essa pessoa. Aí eu falei... quando eu fui responder, o Espírito Santo, cuidado. Você já está entrando naquele nível. Eu falei, é verdade, né? Não vale a pena não. Tem razão. Aí eu parei de falar, deixei a pessoa falando sozinha. Deixa a pessoa falando assim, eu fico logo atenta. Porque ele avisa, ele fala. As coisas, o inimigo, ele vem com os enlaces, ele vem pisando no nosso calo de uma hora para outra. Ele não avisa, não. E é por isso que a gente precisa estar ligado com o Espírito Santo. Ligado mesmo. Atento, porque ele fala. E como é que você vai saber o que ele está falando? Vai contra a tua natureza. O que ele fala vai contra a sua natureza. A sua natureza está dizendo, continua, responde. Olha lá, aquela pessoa falou aquela coisa absurda. Você tem que responder. Não pode deixar ele responder. Enquanto o Espírito Santo fala para você, deixa isso para lá, não vale a pena. Aí cabe a você decidir. Qual caminho você vai seguir? Porque o Espírito Santo fala. Quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Vamos aprender? Não olhe para o quanto você sente. Não é assim. Tem dia que eu não sinto o Espírito Santo, não. Eu fico até com medo. Falo assim, o Espírito Santo está aqui, né? Espírito Santo... você tá aqui, né? Eu fico com medo às vezes. Mas nós devemos olhar para o que sai de nós nos piores dias. Isso aí nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. O fruto aparece mesmo quando você foi ferido, você está irritado, você está esgotado, você está cansado, você foi ignorado, você teve motivos para explodir, mas decidiu responder como Cristo. Não é fácil não, tá?
Não pense que eu estou aqui conversando com vocês e vou me abster de dizer, é molinho, molinho. Não, não é não. Não é nada molinho, não é nada fácil, tá? Mas o Espírito Santo nos ensina. Ele nos capacita, ele nos fortalece, ele nos orienta, ele nos direciona. Ele nos unge do alto da cabeça à planta de nossos pés. Ele nos dá estratégia, tá? Talvez te ensinaram errado. Ser cheio do Espírito não é sobre o quanto você tem do Espírito Santo. Porque ele nos foi dado plenamente. Ele habita, não apenas visita, ele habita, ele não visita, ele habita. Ser cheio do Espírito é sobre o quanto que o Espírito tem a você, sobre o quanto você já se esvaziou de si mesmo e quanto ele governa suas emoções e ações, ao ponto de agora vermos mais ele em você do que você mesmo, como disse Paulo, porque não sou mais eu quem habito em mim, mas Cristo que habita em mim. E como Jesus fez, ele se esvaziou de si mesmo para cumprir o plano de Deus. Por que nós não podemos fazer o mesmo, nos esvaziando de nós mesmos, para abrirmos espaço para o Espírito de Deus fazer toda a mudança que é necessária em nossas vidas e transformação? Vou falar uma coisa para vocês. Viver a mesma coisa todos os dias é cansativo. Mas quando nós vivemos o novo de Cristo, todos os dias é empolgante. Tá? Como é que nós podemos fazer isso? Todos os dias nós devemos conversar conosco mesmo e com o Espírito Santo, perguntando o que é que nós podemos fazer de diferente hoje, o que é que eu posso mudar. Eu estou em busca da constância. Eu já falei para Deus, já falei para o Espírito Santo, eu quero ser mais constante. Eu quero ser mais pontual. Eu quero fazer constantemente, ser constantemente aquilo que o Senhor quer que eu faça. E para isso, eu não posso desistir. Quando as coisas estiverem difíceis ou ficarem difíceis, porque a tendência é a gente desistir quando fica difícil. Existem áreas que você não cede a ele? Para pensar. Existe? Existe. A gente sempre tem, né? Uma áreazinha ou outra que a gente fala que não, Espírito Santo, entra não, porque tá muito sujo. Eu vou limpar primeiro, tá? Para você entrar. Quanto que na verdade deveríamos chamar ele para ele nos ajudar a limpar, promover a limpeza. Porque se assim ele fizer, olha lá, nós estamos o quê? Entregando o controle para ele. E a limpeza é muito mais eficiente do que nós mesmos fazermos. Por quê? Porque tudo que ele faz é infinitamente melhor e maior do que podemos imaginar e pensar. Então, esse é meu temperamento.
Esse é o meu espinho na carne. E tantas outras desculpas com máscara de espiritualidade que damos para não frutificar tudo que o Espírito quer gerar. Ah, mas eu nasci assim. Já disse que não. Ah, mas eu cresci assim. Pode ter crescido assim. Mas quando damos lugar para o Espírito Santo, ele transforma, ele muda, ele purifica o ambiente. Porque ele não habita em ambiente que não é purificado. Tá? Então, vamos parar com essa desculpinha. Esse é meu temperamento. Não, não é não. Isso aí é falta da educação do Espírito Santo de Deus. É falta de você abrir espaço para dar lugar ao Espírito Santo, transformar isso aí em você e gerar um novo fruto através da sua vida. Na sua vida. Tá bom? Pois é. Não cedemos algumas áreas para ele. Sim, não cedemos. Não vamos ser hipócritas de dizer que eu não tenho segredo. Temos sim. A gente acha que tem. Porque para Deus a gente não esconde nada. Enquanto ele nos diz, negue-se a si mesmo. Fruto não se finge ter, não. Ou nasce de dentro, ou não nasce. Ou você tem e foi gerado pelo Espírito Santo, ou você não tem. Ou é árvore boa, ou é árvore ruim. E árvore ruim, Deus faz o quê? Tasca-lhe o machado. Por isso que muita gente, eu aprendi um ditado quando eu era criança. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Depois eu entendi o significado. Não é bem assim. Mas, de certa forma, é sim. Se você não abre espaço para o Espírito Santo te modificar, te transformar, pode acontecer que a natureza, o decorrer dos dias, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, vai acabar fazendo com que, você aprenda. Não é melhor você entregar-se verdadeiramente, abrindo todo o espaço e falando, Senhor, eis-me aqui, olha, eu sou tão pecadora, tem tanta coisa ruim, tem tanta coisa de errado, entra aqui, purifica aqui, transforma aqui, me ajuda, mas abre os meus olhos para que eu possa ver, me mostra, para que eu não venha cometer os mesmos erros de sempre. Então, o Espírito Santo, ele forma em nós o caráter de Jesus. Mesmo quando doer, mesmo quando ninguém vê. Mas enquanto cremos que são apenas emoções esporádicas, emoções que vêm uma vez ou outra, vamos apenas viver de sensações e não de uma transformação genuína, duradoura e verdadeira em Cristo Jesus. Você tem sentido ou você tem frutificado? Vamos parar para pensar aí? Vamos orar em nome de Jesus? Coloque a mão sobre o seu coração. Repita comigo. Senhor, meu Deus, hoje eu quero abrir espaço em meu coração para que Tu venhas, através do Teu Espírito, forjar em mim o Teu caráter, dar a mim um coração puro, um espírito reto, quebrantado. Que eu venha ter
um coração moldado pelo teu Espírito, e eu venha gerar os frutos do Espírito Santo em minha vida e através da minha vida. Que eu diminua para que o Senhor cresça e resplandeça em minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Amém e amém.